5 coisas que mudaram a minha vida quando eu parei de viver no automático. A maior mudança na minha vida não foi quando eu mudei de cidade, nem quando eu mudei de trabalho, não foi quando eu comecei uma vida nova. As coisas realmente começaram a mudar na minha vida quando eu parei de viver no automático. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente muda quando você começa a viver com consciência, na prática e na vida real. Eu comecei a perceber que as coisas mudaram de verdade quando eu parei de viver no automático. Por muito tempo mesmo, eu vivi no automático. O automático, minha gente, ele não é uma vida necessariamente bagunçada. Às vezes é o contrário. Você trabalha, você cumpre suas responsabilidades, você dá conta da vida. Por fora, tudo está funcionando, mas por dentro existe uma sensação muito difícil de explicar. Como se você estivesse vivendo, mas não estivesse realmente presente. Você faz as coisas porque precisa, toma decisões porque é o esperado, segue ali um ritmo que já é dado e aos poucos você vai se afastando de si mesmo. Teve um momento que eu comecei a perceber isso com mais clareza. Eu estava vivendo, mas eu não estava realmente escolhendo. Estava funcionando, mas eu não estava consciente. E isso começou a me incomodar muito. Não era um grande problema na vida externa. Era uma sensação interna de desconexão. Como se a minha vida estivesse acontecendo e eu estivesse ali apenas acompanhando, como uma coadjuvante. E foi aí que eu comecei a fazer uma coisa muito simples. Eu comecei a parar para perceber, parar para sentir, parar para perguntar o que eu tô fazendo, tá fazendo sentido para mim? Porque no resumo, viver no automático é isso, é não se perguntar. É só continuar, seguindo a boiada. E quando você não se pergunta, você não escolhe. Por quê? Porque o seu cérebro, o seu sistema, ele vai automaticamente tomando as decisões, repetindo os caminhos e os padrões que ele já conhece. E quando você não escolhe, você está só reagindo, né? É só um instinto ali de reação. Não é uma decisão consciente. Vou falar agora aqui para você as 5 coisas que mudaram na minha vida quando eu realmente parei de viver no automático. A primeira coisa que mudou quando eu coloquei mais consciência nas minhas escolhas foi o meu ritmo. O meu ritmo desacelerou. Parei de viver com urgência o tempo inteiro, né? Desde muito nova, eu já era habituada a viver na urgência. E aí, quando eu parei de viver no automático, o meu ritmo deu uma desacelerada, porque eu parei de achar que tudo precisava ser resolvido super rápido, para ontem, e comecei a criar espaço entre essas decisões, né, entre essas ações. No começo, eu confesso para vocês que isso é um pouco desconfortável. Mudar não é fácil. Mudar exige energia, porque a gente já vem acostumado com esse movimento constante, com as mesmas ações. Mas com o tempo, gente, vira presença. A segunda coisa foi que as minhas decisões ficaram mais conscientes. Eu parei de decidir as coisas de uma vez, né? Comecei a olhar para tudo com mais intenção, nas mínimas ações. E nem sempre eu tenho certeza das decisões que eu tomo, mas todas elas têm apresentado muito mais verdade. E depois que eu tomo uma decisão com consciência, eu consigo arcar com as consequências dessa decisão também consciente, de forma consciente. A terceira coisa, quando eu parei de viver no automático, eu comecei a perceber o que não fazia mais sentido. Coisas que antes eram normais para mim começaram a me incomodar. Os ambientes, as coisas que eu ouvia, os ritmos que eu levava à vida, as formas de viver. Na época eu chamava isso de crise, mas hoje eu sei que não era crise, era consciência. A quarta coisa, eu comecei a respeitar muito mais o meu tempo. Nosso tempo, ele é muito precioso, ele é a nossa energia de vida. Ele é a única coisa que não volta atrás. Antes eu tentava dar conta de tudo. Depois que eu comecei a respeitar o meu tempo, eu comecei a escolher melhor as coisas. Nem tudo entra mais na minha vida, nem tudo continua mais na minha vida. Isso, gente, traz muito mais leveza no dia a dia. A quinta e última coisa foi que eu me tornei mais responsável pela minha vida. Parar de viver no automático também tira aquelas desculpinhas que a gente vai colocando no nosso dia a dia. Você para de se culpar, você para de empurrar as coisas com a barriga, você para de adiar o que tem que ser feito e começa realmente a assumir: sou eu que estou escolhendo. Sou eu que estou escolhendo viver isso.
Isso chama responsabilidade pra gente mesmo e fica tudo muito mais leve. Parar de viver no automático pode assustar no começo, porque viver com consciência exige muita responsabilidade, mas eu te garanto que traz muito mais liberdade. Tudo que eu venho falando aqui no canal, desde que eu comecei a trazer esses conteúdos aqui para vocês, sobre sobrecarga, sobre o modo de sobrevivência, sobre organização, sobre limite, sobre decisão, tudo isso começa aqui, em parar de viver no automático. Porque enquanto você vive no automático, você não organiza a sua vida, você só continua vivendo nela. Pode ter certeza que continuar não é o mesmo que construir. Viver com consciência não significa ter tudo resolvido. Não significa viver com leveza o tempo inteiro. Significa estar presente, escolher e sustentar aquilo que a gente escolhe. E uma coisa muito boa para você guardar aí com você é que você não muda de vida quando você muda o cenário. Você muda de vida quando você muda o nível de consciência com que você vive. Talvez você aí não precise mudar tudo. Talvez você só precisa parar, começar a perceber, a observar nas pequenas e nas grandes ações o que você está fazendo, vivendo, sem se questionar se está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido. Porque a nossa vida muda quando a gente começa a olhar para ela com mais verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda, comenta aqui embaixo, me diz qual é a área da sua vida que você sente que está no automático, se você já viveu no automático, se você está vivendo no automático. Se você quiser aprender a estruturar a sua vida com mais consciência e intenção, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo também com alguém que você acha que está vivendo no automático e que pode se beneficiar com essas informações. Isso tudo ajuda a plataforma a entender que esse vídeo foi valioso para você e que pode ser valioso para outras pessoas. Te encontro na semana que vem.